Boa noite, professora, tudo bom? Nesse vídeo eu vou explicar a minha implementação, que é da classe vetor, que funciona como uma estrutura de dados para armazenar os objetos de país. Eu vou falar sobre o que cada parte do código faz, as funcionalidades e os motivos por trás das decisões de implementação de cada parte. Bom, começando pelos atributos de classe, vamos lá. O A é o array, onde eu armazeno os objetos do tipo país. O capacity, ele representa a capacidade máxima que esse vetor pode ter. O size, ele é o número atual de elementos no vetor. Ou seja, se eu tiver um vetor com capacidade de 10, mas só adicionei 4 elementos, o size será 4. Passando agora para o construtor. No construtor, eu inicializo o array com o tamanho passado como parâmetro. Defino o size como 0 e guardo o valor da capacidade. Essa abordagem ela permite que o vetor tenha um tamanho fixo, controlado por quem estiver usando essa classe. Sobre os métodos de verificação, o isEmpty e o isFull, a gente pode falar que esses métodos eles ajudam a saber se o vetor está cheio ou vazio. E isso é muito importante porque algumas operações, como tipo remover de um vetor vazio ou adicionar em um cheio, não são válidas. Passando agora para o size, ele retorna o número atual de elementos no vetor, ou seja, quantos elementos foram adicionados. Agora falando sobre os acessos de modificação, que é o get e o set. Esses métodos eles permitem acessar ou modificar um elemento em uma posição específica. Antes disso, é bom verificar se o índice é válido, para evitar os erros de acesso fora do limite. Bom, falando agora sobre a inserção, o famoso add, nessa parte eu adiciono um novo elemento na posição i. Se o vetor estiver cheio ou a posição for inválida, eu lanço uma exceção. E para inserir, eu preciso mover os elementos de uma posição para frente para abrir um espaço. É uma operação bastante comum em estruturas baseadas em arrays como listas. Falando agora sobre o famoso remove. Esse método ele remove o elemento da posição i. De novo, eu verifico se ele está vazio ou se a posição é válida. E aí eu faço um shift para trás nos elementos seguintes, para fechar o buraco que a remoção deixou, né? Bom, agora falando sobre a parte de busca, que é o search. O search, por fim, ele é o método que procura por um país com uma sigla específica. Ele percorre o vetor até encontrar e retorna um índice. Se não encontrar, ele retorna -1. Esse método ele é muito útil para saber se um país já está presente ou não no vetor. Bom, concluindo agora, a classe vetor que eu implementei, ela funciona como uma lista estática que armazena objetos de país, com funcionalidades básicas de inserção, remoção, busca e acesso. É uma boa base para entender como as listas funcionam internamente, antes de usar estruturas prontas, como o array list do Java. Bom, muito obrigado, essa foi a minha parte, espero que tenha entendido da melhor forma. Oi, meu nome é Antônio e hoje eu vou apresentar a classe País, que foi desenvolvida por mim e pelos meus colegas para um projeto Java de Netflix. Bom, o objetivo dessa classe ela é representar o país dentro do sistema de streaming. Então, dentro dela vão ter informações do sistema, como tipo, o nome do país, as siglas, quantidade de títulos disponíveis, valores de tarifas, etc. Inicialmente, a gente começou colocando os atributos, onde a gente tem sigla, país, que representam, como diz, a abreviação e o nome de país. A gente tem a quantidade de títulos, shows e filmes, que representam os títulos disponíveis no catálogo. E a gente tem as tarifas, que vão de básica, standard e a premium. Bom, depois disso, a gente fez os construtores, no caso o construtor, né, que recebe todos os dados com os parâmetros e ele vai inicializar os atributos. E depois a gente adicionou os métodos de get e set para se a gente precisar acessar ou modificar os valores dos atributos. E é isso. Eu sou o Matheus Fernandes, responsável por criar grande parte da classe main. Eu vou explicar aqui como ela gerencia o menu principal, interage com o usuário e manipula os dados dos países. Bom, falando da estrutura do menu principal, o menu funciona dentro de um do while, o que garante que o programa continue rodando até que o usuário escolha sair. Aí, dependendo da escolha do usuário, o programa chama uma função específica. Eu utilizei um switch para as opções do menu. O switch vai controlar as ações conforme a escolha do usuário. Aí a função carga txt carrega os dados dos países a partir de um arquivo de texto. Função ordenar alfabético ordena os países em ordem alfabética. A gente utilizou o método de ordenação bubble sort, que vai comparando os nomes dos países e trocando de posição quando necessário. A função ordenar por títulos vai ordenar os países com base na quantidade de títulos do maior para o menor. A gente usou o selection sort para fazer isso.
E tem a função consultar país por sigla, onde basicamente é a busca do país pela sigla informada pelo usuário. Então a gente pede ao usuário que digite a sigla do país, o sistema percorre o vetor procurando um país com essa sigla e, se encontrado, exibe as informações na tela. E por último, a função exibir estatísticas. Essa função calcula estatísticas gerais dos dados armazenados. Então o sistema percorre o vetor, somando os títulos, shows e filmes de todos os países e exibindo os totais.